Antes da tempestade sempre vem a calmaria e vice-versa. Nesse momento nós estamos passando por uma calmaria e eu vou te mostrar o que isso pode significar para o mercado em breve. Nós vamos analisar alguns grupos de entidade, entender como que está o comportamento desses players e de maneira fria e calculista vamos seguir essa tendência e ser totalmente estratégico. Afinal de contas, nós queremos fazer dinheiro ao longo desse processo e não simplesmente rodar bons projetos. Na análise de hoje, eu vou te explicar qual que é a minha visão e como que eu, Gui Teles, estou fazendo para continuar multiplicando dinheiro mesmo em bear markets profundos. Bom, Gui Teles na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo. Bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente fala em termos de tempestade ou calmaria dentro do mercado financeiro, nós estamos falando sobre a volatilidade do mercado. Esse gráfico aqui nos mostra o quão volátil o mercado ele está, ou seja, quanto aquelas movimentações vão em volta de uma maneira bem intensa. E entenda que a volatilidade ela é como se fosse uma mola. Se você comprimir uma mola, você vai ver que em um determinado momento, quando você soltar essa mola, ela vai chicotear para um dos lados. Bom, quando a gente analisa a volatilidade, a gente vê que a partir do dia 19 de setembro, essa volatilidade ela veio aumentando. E essa volatilidade ela está trabalhando a favor das quedas. Tem momentos que a volatilidade ela vai trabalhar a favor da alta, por exemplo, mas em alguns momentos ela está trabalhando a favor da queda. Quando a gente olha para o momento atual que nós estamos vivenciando, a gente está vendo uma volatilidade extremamente baixa, ou seja, nós comprimimos a mola. Aqui nós entendemos que o mercado ele vai ter uma alta volatilidade em breve. Quando que é esse em breve? Não dá para saber. Se vai ser amanhã, se vai ser daqui 2 dias, 3 dias, se vai esperar a virada do ano, não dá para saber exatamente quando que isso vai acontecer. Mas um fato é que a volatilidade ela está comprimida. E nesses momentos de baixa volatilidade é onde a gente deve se preparar. Um bom marinheiro é aquele que está preparado para uma tempestade, ele sabe navegar também em meio àquela tempestade, não só navegar enquanto tem calmaria, mas aquele cara que está se planejando, entendendo o que ele vai fazer ao longo de uma tempestade, é um cara que tem melhores chances de conseguir passar por isso, passar por essa turbulência. E nesse momento de baixa volatilidade é o momento de você parar e reestruturar as suas estratégias. É o momento de você olhar para trás e entender o que você fez nos últimos 12 meses e verificar se você está no lucro ou no prejuízo. Caso você esteja no lucro, caso você esteja com altos resultados, continue fazendo aquilo que você fez até aqui. Caso não, caso você esteja no prejuízo, caso você perdeu muito dinheiro ao longo desse processo, entenda, você precisa mudar o jeito que você está se comportando no mercado. E não ache que você tem que esperar o timing perfeito para você fazer tudo isso. Não ache que o mercado tem que voltar lá naquele seu custo para você estar no 0 a 0, para você começar a corrigir os seus erros. Não, você pode corrigir todos os seus erros agora, mudando a sua estratégia e seguindo estratégias vencedoras, simplesmente assim. Há uma grande diferença entre persistência e insistência. Entenda que persistir é muito bom, mas insistir em algo que você está fazendo errado é completamente um erro, é a fórmula do fracasso. E quando a gente olha nesse momento, mercado em baixa volatilidade, aqui é o momento que a gente tem que estar bem atento, entendendo para onde pode ser a próxima movimentação. Bom, se a gente for analisar o MVRV e a gente vai colocar alguns dados aqui na tela para a gente tentar entender para que lado que essa volatilidade ela vai trabalhar, a gente olha para o MVRV e a gente vê que o MVRV ele está extremamente baixo, ou seja, a gente teve muitas realizações de lucro acontecendo no mercado, muitos players saíram do mercado, isso faz com que o MVRV ele caia. Nós estamos em um patamar tão baixo quanto nós estivemos aqui em janeiro de 2022, aonde ali alguns players já começaram a se questionar se nós estávamos em bear markets ou não. Depois que a gente chegou dentro dessa região em janeiro de 2022, a gente passou alguns meses meio que lateralizando, subia, caía, subia, ótimos momentos para fazer trade, mas a gente ficou um longo período aqui, até a gente ter a pernada final ali que nos levou em capitulação cíclica.
Ver o Bitcoin dentro desse nível aqui do MVRV e principalmente a média anual apontando para baixo, isso daqui me mostra um cenário bem crítico. A única coisa que eu posso acreditar nesse momento é em bear market profundo. Olha só, eu não vou ser negligente e eu jamais vou aguardar um pivô de baixa dentro de um gráfico semanal, ou eu jamais vou esperar o mercado ter uma queda de 50% para poder tomar uma decisão de saída ou para abrir a boca para falar que nós estamos em bear market. Se eu for esperar isso, se eu for aguardar um pivô de baixa, uma queda de 50% para falar para você que nós estamos em um bear market, para que você precisa de mim? Para que você precisa gastar o seu tempo aqui no YouTube me assistindo todos os dias da semana, inclusive dia 25, um Feliz Natal para você, e nós estamos aqui trabalhando pelo nosso patrimônio, entendendo qual que é o direcionamento do mercado, bolando as estratégias, entendendo o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, porque afinal de contas, se a gente enriquecer, se a gente tiver uma vida abundante, com segurança, com conforto, com qualidade de vida, com muito dinheiro no bolso, obviamente o nosso Natal ele vai ser muito melhor do que se a gente não tivesse nada disso. É muito mais fácil você estar feliz quando você não tem preocupações financeiras. Então nós estamos aqui para olhar para esse nosso patrimônio e entender o que nós vamos fazer em meio a esse período. E nós temos que entender também o que os dados eles estão apontando para a gente poder tomar essas decisões com sabedoria. Bom, entendendo que o MVRV ele está caindo, nós devemos aceitar que nós estamos em bear markets profundos. Aqui a gente não pode negligenciar isso, afinal de contas, se for para esperar o pivô de baixa, ninguém precisa de um analista. Quando a gente olha para o que os investidores de longo prazo eles estão fazendo, os maiores investidores, eles continuam distribuindo. E veja que a grande diferença dessa queda para as duas últimas quedas que nós tivemos ao longo do ciclo de alta foi que durante essas quedas aqui, esses investidores eles reacumularam, eles venderam e reacumularam, venderam e reacumularam. Nós ainda estamos em pressão de venda, ou seja, esses players ainda seguem distribuindo as suas posições. Bom, já do contrário, se a gente olha para os investidores de curto prazo, eles também continuam vendendo, eles continuam em pressão de venda, mas no prejuízo. Ainda há um grande aumento na realização de prejuízo que nós estamos tendo, características claras de bear markets profundos. Veja que essas duas quedas que nós tivemos ao longo do ciclo de alta, a gente não teve um longo período, uma longa consistência com realização de prejuízo. Foi uma realização, acabou a realização, outra realização de prejuízo, acabou, outra e acabou e o mercado se estabilizou. Agora, quando a gente olha para o mercado ali, desde o dia 12 de outubro, nós só estamos tendo realizações de prejuízo. Infelizmente, alguns players estão realizando prejuízo, enquanto outros estão realizando lucro. Isso é pressão de venda total no mercado, lei da oferta e da demanda. E eu não canso de repetir isso para você. Porque o que importa não é o fundamento. O que importa não são as características do ativo, mas sim a lei da oferta e da demanda. Inclusive, até tulipas elas podem valer milhões ou absolutamente nada, só depende da lei da oferta e da demanda. Se você não sabe do que eu estou falando sobre as tulipas, eu recomendo que você busque aí na internet e entenda o que aconteceu lá em 1800 e bolinhas em relação às tulipas. E você vai entender completamente a lei da oferta e da demanda. Você vai entender que algo banal pode se tornar extremamente caro porque as pessoas estão demandando por aquilo. Bom, olhando para essas pressões de vendas, a gente olha para os ETFs ali, a gente vê que os ETFs também estão vendendo. ETFs é varejo total aqui que investe, tá? E a gente está vendo que o varejo também está distribuindo. O varejo está vendendo porque o sentimento ele continua bem negativo. Nós estamos consistentemente dentro da região de extremo medo. E lembre-se, bear markets profundos, a gente vai ficar muito tempo entre medo e extremo medo, um longo período mergulhado nesse sentimento. Aqui é onde muitas pessoas vão desanimar, aqui é onde muitas pessoas vão sair desse jogo, vão desacreditar do mercado, não vão querer mais focar a sua energia em entender como que funciona o mercado financeiro ou como que funcionam as criptos. Aqui muitas pessoas já saíram fora e elas não vão voltar para o mercado antes da gente ter uma nova euforia. Sim,
Muitas pessoas elas saem no bear market acreditando que elas vão voltar lá em fase de capitulação, mas o que elas não sabem é que elas irão esquecer do mercado. Elas não irão ver a formação de fundo, ou seja, elas não estarão presentes dentro da fase de capitulação. E essas pessoas elas perderão a maior oportunidade da sua vida dentro de uma janela de 4 anos. E elas irão voltar quando nós estivermos em euforia mais uma vez, cometendo o mesmo erro que ela cometeu no ciclo anterior. Bom, se a gente olha para as médias móveis aí, todas as principais médias móveis elas estão apontando para baixo. Ao longo desse ciclo de alta inteiro, nós nunca viemos abaixo da média anual. Nós estamos abaixo da média anual. Cenários que nós viemos abaixo dessa média aqui foi exatamente bear market passado, bear market de 2018, Corona Crash. Não pague para ver o quão intenso será a queda a partir do momento que a gente reverte uma tendência como essa daqui. Ou seja, a gente olhando para todos esses dados, entendendo tudo o que está acontecendo, a única coisa que nós podemos esperar é uma fase de capitulação cíclica. Essa capitulação cíclica se dará dentro dessa região verde aqui embaixo. Corona Crash, capitulação cíclica, 2018, capitulação cíclica, 2015, capitulação cíclica e 2022 também capitulação cíclica. Aqui nós podemos contar com essa capitulação cíclica que ela se iniciará por volta dos 50 mil dólares, mas a gente ainda tem uma janela muito mais abaixo ainda dentro dessa região. O fato é que nós estamos em um bear market profundo e nós estamos indo buscar essa capitulação cíclica. Vai levar tempo para a gente chegar dentro dessa capitulação cíclica. Isso não vai acontecer da noite para o dia. O que nós precisamos fazer ao longo desse processo é ser pacientes e também continuar lucrando ao longo desse processo. Porque, afinal de contas, a gente vive do mercado financeiro, a gente vive dos nossos investimentos. E para que a gente faça dinheiro ao longo de um bear market profundo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar que nós estamos em um bear market. Segundo ponto, ter estratégias para um bear market profundos também. Se você tiver isso na mão, com certeza você faz dinheiro ao longo desse processo. E eu não estou falando isso para você porque eu acho, mas sim porque eu faço. Olha o patrimônio da carteira rumo ao milhão. Lembre-se que Bitcoin ele bateu all time high no dia 6 de outubro. Dia 8 de outubro. Se a gente olhar do dia 8 para cá, a gente já teve uma queda de 30% no Bitcoin. Se a gente olha para a carteira rumo ao milhão, dia 8 de outubro, a gente tinha 43 mil dólares. Hoje nós estamos na nossa casa de all-time high, 49 mil dólares. Ou seja, ao longo da queda de 30% do Bitcoin, nós fizemos 6 mil dólares. E como que nós fizemos esses 6 mil dólares? Primeiro passo foi aceitar que um bear market ele poderia iniciar antes mesmo dele ter iniciado. Segundo ponto foi ter estratégias para caso aquele bear market iniciasse. Esse tipo de estratégia é exatamente o que está escrito nesse post aqui há 2 meses dentro da carteira rumo ao milhão. Vamos realizar mais uma compra em ouro, dando continuidade à construção dessa posição voltada para o bear market. Lembre-se que essa publicação ela foi feita há 2 meses. Nós estamos falando que ouro estava exatamente aqui, ó, dia 29 de outubro. Aqui nós já estávamos nos preparando, comprando ouro e agora a gente está surfando uma movimentação de 13% de alta dentro de ouro. Não só essa compra, mas como diversas outras compras que nós fizemos ao longo desse período e diversos trades que nós fizemos também no próprio Bitcoin ao longo desse período. E isso é o que fez com que a carteira rumo ao milhão saísse de 43 mil dólares e chegasse em 49 mil dólares com o Bitcoin caindo 30%. Nós seguimos multiplicando o nosso patrimônio. O primeiro ponto para isso é aceitar que nós já estamos em um bear market profundo. E possa ser que aqui a gente esteja errado. Pode ser que o mercado ele volte a subir e a gente não esteja em bear market profundo. Mas você sabe o que vai acontecer nesse processo? Eu, Gui Telles, estarei errado, na minha opinião, mas meus clientes e eu estaremos com dinheiro no bolso. Porque o fato da gente ter acreditado em bear market profundo, mesmo que ele não tenha iniciado, já fez com que a gente colocasse 6 mil dólares no bolso. E como o mercado ele já caiu muito, ele já abriu muita margem, se a tendência ela for revertida, a gente vai conseguir capturar tudo isso muito abaixo do preço que nós vendemos lá em cima. Uma coisa que eu sempre falo para você é, o jogo do mercado financeiro não é sobre estar certo nem estar errado, é sobre fazer dinheiro.
E eu posso estar completamente errado em falar que nós estamos em um bear market profundo, mas nós estamos fazendo dinheiro ao longo desse processo, porque a estratégia ela está funcionando, simplesmente assim. Tradando Bitcoin durante esse período de baixa, entendendo que a volatilidade ela está totalmente comprimida, então por conta disso a gente vai evitar movimentações nesse ativo. Se a gente abrir movimentações de trade nele, são movimentações totalmente estruturadas, sempre com stop curto, muito claro, um ponto de saída muito claro, um ponto de realização de lucro muito claro também. Enquanto isso, nós vamos operando outros ativos que estão em tendências de alta, como o ouro, que está nos entregando, desde essa compra aqui, 13% de alta. Essa é a melhor posição que nós temos na carteira 1 milhão desde o começo de 2025. Começo não, mais ou menos para março, maio, foi quando a gente começou a comprar ouro. Mas essa posição é uma posição que todas as operações estão no gain. E a gente ainda segue dessa maneira, só que entenda que isso daqui não vai funcionar para sempre. O bear market profundo ele não vai funcionar para sempre. A queda do Bitcoin ela não vai acontecer para sempre. A subida do ouro, da prata, ela não vai acontecer para sempre. Então o que eu estou te apresentando aqui é o que está funcionando até esse presente momento. Quando eu falo sobre a carteira rumo ao milhão para você, é os resultados que eu obtive nos últimos 3 anos, mas entenda que para eu ter todas essas realizações aqui acontecendo, toda essa multiplicação patrimonial acontecendo, eu precisei modelar a estratégia várias e várias vezes ao longo desse processo. Entenda, hoje nós estamos surfando a movimentação de ouro, mas pode ser que amanhã nós estejamos surfando a movimentação de outro ativo. Uma coisa é fato, a carteira rumo ao milhão, ela sabe multiplicar dinheiro. A carteira rumo ao milhão não é uma carteira que fica somente no achismo, na ilusão da alta infinita ou na dependência da altcoin season para aquele bom projeto subir. Nós surfamos as movimentações conforme o fluxo do dinheiro. Se você quer entrar no ano de 2026 multiplicando dinheiro junto comigo, tendo os mesmos resultados que eu, deixa que eu tomo as decisões de compra e de venda para você, que eu analiso o mercado e que você foque no seu trabalho, na sua vida, em fazer mais dinheiro, trabalhando, aumentando o seu salário, focando no seu trabalho e deixa que 2026 eu tomo conta dos investimentos. Para você fazer isso, basta você copiar e colar todas as minhas decisões, tanto de compra quanto de venda. E você pode fazer isso clicando no primeiro link da descrição e entrando para a carteira rumo ao milhão. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página, onde eu te explico que a carteira rumo ao milhão é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão ela faz sentido para você ou não, se dê a oportunidade de assistir isso daqui. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Você pode acessar o app do seu celular, aonde você vai poder simplesmente ver todas as minhas decisões de compra e de venda, isso em um app exclusivo meu, com todas as decisões, onde você consegue tirar as dúvidas, você consegue ver o ponto de entrada, os meus pontos de saída, todo o gerenciamento da carteira, de maneira transparente, colocando um capital meu na reta e você vendo ali o que eu estou fazendo. Não é um gráfico pizza geral para todo mundo, mas simplesmente um acompanhamento da minha própria carteira com dinheiro ali na mão. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira rumo ao milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. É como eu te falei no começo desse vídeo, se aquilo que você está fazendo está te dando altos resultados, ótimo, continue. Você não precisa da minha ajuda nesse processo. Agora, se você não teve bons resultados em 2025, se você está frustrado com seus investimentos em criptos em 2025, você tem 2 caminhos para seguir daqui para frente. O primeiro caminho é continuar fazendo aquilo que você está fazendo e repetir o ano de 2025 em 2026, ou seja, perder mais um ano de multiplicação patrimonial. Segundo caminho que você tem é seguir as minhas decisões de maneira simples, copiando e colando aquilo que eu, Gui Teles, estou fazendo. Eu já te provei a minha capacidade de tomar decisões e fazer análises assertivas dentro do mercado. Você tem uma excelente oportunidade de começar 2026 com boas decisões nos investimentos. Se você quiser fazer isso, você sabe onde copiar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de Natal. Lhe desejo um Feliz Natal. Afinal de contas, hoje é dia 25 de dezembro.
só para provar, aqui em cima, 25 de dezembro, 8 da manhã, gravando mais uma análise aqui para você. Lhe desejo um excelente dia de família, com moderação, obviamente. Espero que a virada do ano, a virada do Natal, ela tenha sido excelente para você. E nós nos vemos aqui de volta no canal amanhã. Afinal de contas, não importa o dia da semana, eu tenho um comprometimento com você. Uma análise do mercado cripto todos os dias da semana. Forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã. Valeu!